Você sabia que além de Jesus, teve um homem que andou sobre as águas? Se você não sabia, vem comigo aqui que eu vou te mostrar na Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 14, a começar do versículo 22, diz assim: E logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E tendo despedido as multidões, ele saiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Observe, o vento era contrário. Versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Ele foi até onde os discípulos estavam, andando sobre o mar. E continuando. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! Eles afirmaram. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, ou não tenha medo. E o versículo 28 diz: Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Olha aí, Pedro desafiou Jesus, né? Se é o Senhor mesmo que está vindo aqui, faça com que eu ande sobre essas águas também. E o versículo 29 diz: Jesus disse: Venha! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas e foi até Jesus. Só que aí vem algo, né, no versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, ele gritou: Salva-me, Senhor! Quantas das vezes eu e você, em meio às dificuldades da vida, quando a gente começa a olhar para um lado, para o outro, para as dificuldades, para os problemas, a nossa fé começa a fraquejar e a gente começa a afundar. Pedro começou a andar sobre as águas. Jesus fez com que Pedro andasse sobre as águas junto com ele. Mas quando ele começou a olhar para um lado, para o outro, aquelas ondas batendo com força, ele teve medo e ele gritou: Salva-me, Senhor! E vamos terminar aqui e vamos ver aqui o final, né, o desfecho dessa história. No momento que ele grita: Salva-me, Senhor, o versículo 31 diz: E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? E o versículo 32: Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Que eu e você possamos crer em meio às tempestades, crer quando tudo não está bem, está acontecendo muitas coisas, que nós possamos crer e não perder a nossa fé. Porque Jesus faz com que eu e você ande sobre as águas pela fé. E eu sei que às vezes vem a dificuldade e a nossa fé fica pequena e a gente começa a vacilar. A gente começa a duvidar de que realmente é Deus ali fazendo, é Deus. Deus está perto da gente, Ele vai nos proteger, Ele vai nos livrar. E eu lembro daquela passagem também na Bíblia que diz que o Senhor disse em Isaías 41 que Ele te toma pela tua mão direita. Ele diz: Não temas, que eu te ajudo. Que o Senhor possa renovar as suas forças, aumentar a sua fé, que através desse vídeo, dessa palavra poderosa, você possa crer que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente possa imaginar, e que com Jesus a gente pode ir muito além, porque Ele é o Deus do impossível. Não importa a causa que você esteja enfrentando, creia que para o Senhor nada é difícil. Nada para Ele é impossível. Amém? Toma posse dessa palavra, deixe seu amém, compartilhe esse vídeo e Deus abençoe a sua vida.